se à medida que vão passando as existências, vai havendo um acúmulo cada vez maior de karma, não haveria uma tendência dessa mônada, se ela não estiver trabalhando, procurando trabalhar intensamente sobre si mesma, né, de acabar se perdendo no caminho, de ser absorvida? Isso é tudo religião. Ninguém se perde. Sabe? A nossa grande dificuldade é nós trazermos o que nós somos para o nível da matéria. Por isso os ETs explicam. Você não tem que se preocupar com a evolução espiritual, vocês já são evoluídos. O problema é trazer a consciência dessa evolução para o nível da matéria. A conexão precisa acontecer, porque lá vocês são sábios, capazes. Vocês são deuses em potenciais. Agora são umas antas na matéria. O processo de fazer com que essa luz venha até o nível material e possa inclusive curar o nosso corpo físico das suas mazelas, essa é a pergunta, como fazer isso? Vocês sabem que depende 99,9% da existência e não de nós. Quem botou a gente nessa correria de fazer evolução espiritual foi a igreja, porque era a maneira de nos culpar, porque sabe que ninguém faz o que ela quer, porque eles também não fazem. Né? Com isso nós ficamos com o sentimento de culpa, somos obrigados à confissão, pecado original. Ao pecado original, um monte de coisa, nós nos submetemos para o sentimento de inferioridade. Ora, agora vem um ensinamento espiritual completamente diferente. Que diz, andem com as próprias pernas, pensem, porque a divindade está em todos. Vocês são perfeitos, todos são perfeitos. Os problemas que vocês têm são em decorrência de uma incapacidade transitória que não depende de vocês, dessa luz que vocês são, virem para o nível da matéria. Porque há todo um sistema cósmico, planetário, solar que está comprometendo essa comunicação. Vocês não são culpados. Os espaciais dizem isso. Se é possível a gente estabelecer quem é mais ou menos culpado nesse processo, são muito mais os colonizadores, quem montou o esquema aqui, do que nós mesmos. Ah, Gonzaga, mas isso faz com que a gente passe a ter um comportamento assim muito, enfim, a gente não se preocupa com mais nada, não sei o quê. Pelo contrário. No momento em que a gente percebe que nós conduzimos as coisas, nós podemos ter outras atitudes. Nós somos sempre fora da linha quando temos que ser obedientes, porque por natureza nós somos uns revoltados, uns indignados contra qualquer tipo de prisão. Então, diga lá, mãe. Essa ponte que você está explicando, eu falei de reenergizar, tem o aspecto físico dos corpos, no caso que não veio aqui o caso que a gente vai usar agora. Mas o lado dessa reconexão de memória, como é que é esse elo que a gente perdeu? Tem N técnicas aí, energéticas e sutis, para você retomar essa conexão, esse religar, né, essa religião. Bom, vou dar a resposta que uma Bisa deu para mim quando eu perguntei sobre essas coisas. Eu usei aqui a figurinha do robô, né? Muito bom. Aqui uma determinada existência que colocou o senhor Volney, aqui em Curitiba, inclusive trouxe esse nesse papo, tá o Volney. Esse Volney significa para essa existência uma determinada indagação. Ele é um robozinho, um programa, né, para que determinadas codificações que estão aqui ainda fechadas possam se abrir. Quando o Volney deixa de existir, toda essa experiência flui para a sua mônada, o seu centeio, os seus 3 níveis de ordem superior, né, vamos representar em camadas assim, né, vai resolver aspectos aqui de modo que a expansão de consciência aqui se dá. A próxima encarnação dessa existência aqui vai dar o Volney 2, um Volney com muito mais condições do que o que tem hoje. O que essa existência exige desse aqui? Que ele solucione as questões que foram colocadas, e não mais. Nós todos esotéricos espiritualistas temos uma tendência a achar que nós temos que ser MacGyvers espirituais. Saberem fazer de tudo. Ah, eu preciso sair do corpo. Vai fazer curso de saída do corpo. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Tem gente que faz 300 cursos, não faz nada, não descobre nada, não contacta, não vê. Quantas pessoas me escrevem e-mail e falam, Gonzaga, sua vida deve ser encantadora. Nossa, quem fala, eu não sei o que, eu vou, não peça isso porque é um abacaxi. Né? Não é, gente, nós vemos programados, de uma certa forma, vamos usar uma palavra bem cibernética, né? Para realizar uma tarefa. Nós temos que descobrir para que viemos. E não pense que eu estou falando aqui de espiritualmente, não. Nós temos uma função a exercer dentro de uma estrutura. Para que nós viemos? Durante a tentativa de realizar essa tarefa, é que nós vamos encontrar todo um conjunto de obstáculos que vão fazer com que a gente resolva a equação que nos foi proposta. Aí a missão. Então não confunda tarefa com missão. Tarefa é o abacaxi que você resolveu vir fazer. Dentro de um sistema que, inclusive, é instável. Você pode, inclusive, nem encontrar exatamente as mesmas condições pelas quais você foi programado. De qualquer forma, enfrentando a tarefa, você vai enfrentar-se em nível espiritual e resolver aquilo que você realmente vem fazer em nível superior aqui. Você só vai resolver as questões espirituais se você realizar a tarefa. Aí os ETs vêm e dizem, 99,9 escamal das pessoas não esquecem das tarefas que vieram fazer aqui e vão ajudar o sistema a se manter como ele é.
Por isso que eles dão tanta atenção às pessoas que querem romper com as estruturas. Os caras que viram a mesa, os que enlouquecem, os artistas, todas as pessoas que rompem, querem romper com a estrutura daquilo que é convencionado, que é verdade oficial. Você pode explicar de novo, por gentileza? Deu um nó agora na minha cabeça. A questão da tarefa, de ser tarefa e missão. A tarefa é uma programação, é um planejamento de coisa de vida mesmo. Por exemplo, assim, você pode nascer com a tarefa de realizar um projeto social numa determinada região. Você vai pastar, fazer nenhuma coisa, você vai acabar tendo que fazer aquilo. Você só vai estar resolvendo as indagações profundas do seu ser durante o processo de realização da tarefa que você se programou. Tá? A maior parte das pessoas, como foge da tarefa que veio, não realiza as questões espirituais. Embora, em função de que a experiência da Terra é meio artificial, muitas vezes eles tentam meio que adaptar. Já que o pessoal não saca mesmo qual é a tarefa, eles jogam tanto pepino na vida do cara para ele tentar resolver as questões espirituais pendentes, porque é bom que ele não volte com as mesmas. Senão, é a mesma coisa que você mandar um robô lá para baixo e você não obter os dados que você quer. É inútil. Grande parte dos nascimentos na Terra são rigorosamente inúteis. E baseado em ideias completamente falsas, porque nos ensinaram, né, que a dor e o sofrimento, todas essas coisas são caminhos de evolução. Os ETs vêm disso. Você só evolui quando está bem, em paz, saudável e feliz. Quando está tudo tranquilo. Gonzaga, a pessoa, o ser, né, não consegue perceber qual é a sua tarefa, então talvez é porque distraído com as coisas do mundo que ele tem que viver, aquela vidinha cotidiana, aquelas coisinhas, preocupações de todo mundo? Ele não descobre exatamente por quê, porque ele é obediente. Fica envolvido. E ele é ensinado a ser obediente. Né? Ele nasce, começa o processo. Meu filho não faça assim, meu filho faça assim. Aí ele vai para a escola, é assim, 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 tem que acreditar nisso, nisso, nisso. Aí vem a religião, tapa o chakra dele, tudinho com batismo, crisma, não sei o que, pum, cara, vira uma anta. Aqui ele é o sujeito útil. O cara que não pensa e que não vai ser capaz de descobrir por que ele nasceu. O sistema olha aquele sujeito dominado e fala, conquistei mais um para mim. Do ponto de vista iniciático, na Idade Média, esse sujeito já foi capturado pelo capeta. Viu o que a igreja fazia na época? Os indivíduos que conseguiam se libertar, né? O negócio, olha, a gente inverteram tanto essa história que é difícil a gente hoje aceitar uma ideia contrária disso. O sistema quer que todo mundo seja obediente. Quanto mais bem comportado é um sujeito, tanto é aqueles caras que estão no leito da morte e diz para os filhos assim, foi um homem muito feliz, porque eu realizei tudo que eu queria. Eu dei uma casa para vocês todos, um carro na garagem, eu paguei todos os impostos, não tenho nenhuma dívida, paguei a previdência social, meu plano de saúde, eu vou morrer com as prestações em dia. O cara está com o sistema. Perfeito. Ele foi completamente obediente, ele conseguiu ser o máximo do que os pais dele gostariam que ele fosse. Um sujeito que jamais questionasse nada. Morreu tranquilo e feliz. Para o sistema isso é ótimo, porque ele não passou de um número, uma máquina, perfeitamente manipulável, porque o que o sistema diz? Consuma isso. Não trabalhe só por isso, não, você está ganhando demais, deixa eu tirar um pouco. Inclui e exclui o cara conforme o interesse de mercado. Essa estruturona que está aí, que nós nos prostituímos, que é o momento, gente, em que a gente se coloca no mercado como inteligência para ganhar um salário pelo que a gente faz pelo sistema, viramos tudo umas puta cósmica. Somos já estamos completamente sem chance, alterados. Nós perdemos a nossa perspectiva. Porque desde o começo aqui nós somos educados para a obediência, não para o contrário. Porque nós confundimos obediência com submissão e subserviência. Nós tínhamos que ensinar as pessoas a serem livres, sem submissão, sem subserviência, mas jamais obediente. Isso é possível? É. Tanto é que existem alguns terapeutas, alguns educadores que estão mais ou menos querendo encarar esse tipo de coisa. Uma escola francesa fez uma experiência dessa, fecharam a escola. Né? Então, são coisas tipo difíceis, porque não interessa. O que o sistema teme é que as pessoas pensem. Olha, só que quando o sistema está terminal e em crise, aumenta a possibilidade das pessoas pensarem sem ser incomodadas pelo sistema. E isso faz parte. Por isso nós estamos vivendo um tempo agora de liberdade como nunca nós tivemos. Porque começamos a cada dia mais a ser mais livres para pensar e para realizar a revelia dos interesses do sistema. Cada vez mais, até que o sistema quebra. Aí a gente fica livre. Quer dizer, quando nós nos vemos livres, não sabemos o que fazer com a nossa liberdade. Porque estamos tão condicionados, né? Que a liberdade, nós tememos inclusive que ela venha. Nós trabalhamos muitas vezes pelo sistema porque não queremos que a realidade